Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. Nós temos, ao longo dos últimos meses, trabalhado a exposição dos textos sequencialmente em Romanos. Temos feito isso obedecendo os parágrafos, os trechos que o apóstolo Paulo, segundo o melhor entendimento dos estudiosos, ele mesmo organizou essa carta. Essa organização não é nossa, parece ser, ao que tudo indica, a organização que Paulo mesmo colocou nessa carta. Uma evidência disso é que hoje em dia se usa muito gadget, se usa muito eletrônico, mas a depender do seu eletrônico, da versão da Bíblia que você está vendo, e especialmente as Bíblias físicas, se você reparar aí no verso de número 6 de Romanos 9, igual o verso primeiro, você tem a primeira letra em negrito. Porque toda vez que vai começar um parágrafo, eles colocam um negrito na primeira letra, da primeira linha do parágrafo que se inicia. De modo que os versos 6 a 13 compreendem um parágrafo. Observa que o 14 de novo. Tenho dito isso porque, de vez em quando tem visita, 2, você esquece, e 3, é bom lembrar que a gente não está inventando moda. Segunda coisa que eu tenho a lhes dizer antes de começar. Romanos 9 talvez seja o texto mais explícito das Escrituras sobre a doutrina da eleição ou predestinação, se preferirem. Eu sei que tem outros textos que são claros como cristais. Eu não estou dizendo que esse é o texto mais claro ou mais evidente, ou único, como a nossa liturgia provou. De longe é o único texto que fala sobre isso. E muitos são os que, apesar de tudo, se aventuram na explicação desse texto complexo, difícil, mas extremamente revelador. Enquanto eu me preparo para esses sermões, eu estou ouvindo uma série de sermões de exposição de um norte-americano ou canadense, agora não me lembro, acho que ele é canadense. E a série de sermões é Por que Romanos 9 não ensina o calvinismo? E especificamente a partir do capítulo 9, do capítulo 9, ele está tentando apresentar uma hermenêutica, uma estrutura que prove que a perspectiva cristã que nós temos desse texto, chamada de calvinismo, está equivocada. Então eu tenho me preparado para levantar algumas objeções que talvez vocês ouçam lá fora. Eu tenho sempre um objetivo duplo. Calma que essa explicação tem uma razão. O objetivo é prepará-los para os lobos. Eu devo, inclusive, estar com 2 ferramentas nas mãos, uma delas para lutar contra os lobos. Como eu não estou em todo lugar, com vocês a todo tempo, eu meio que faço um retrato falado do lobo. Tá? Então eu estou usando aqui a técnica daquela teóloga chamada Chapeuzinho Vermelho. Se tem olho de lobo, boca de lobo, orelha de lobo, não é a vovó! E a segunda técnica que eu uso é a do cajado. Eu preciso fortalecer as ovelhas. Porque se você viu o lobo, corre. Mas aí está meio destreinada, parece a sensação de sonho. Já sonhou que você quer correr e não consegue? Então, às vezes acontece na vida real e é por isso que a gente tem que fazer esse caráter duplo. Estou explicando isso porque no final, estudando Romanos 9, mesmo entre os reformados, não há um consenso. Curiosamente, não há um consenso. E apesar desse texto ser complexo, há momentos de extrema clareza, como que Romanos 9 fosse uma aventura no meio da selva e vez por outra nós chegássemos num clarão, numa abertura que desse para ver o céu. Seremos desafiados nesse texto, mas não em nossa capacidade de entender. Nesse texto, eu acho que nós estamos em um clarão. Nesse texto, logo no começo, a gente chega numa clareira e ele não vai ser difícil no sentido de argumento complexo, quebrado. Não é um desafio para a sua inteligência.
Se você entender Romanos 9, 6 a 13, não é para você sair dizendo que você é inteligente, porque texto fácil é para entender mesmo. Acho que o grande desafio aqui não é a nossa capacidade de entender, mas a nossa capacidade de aceitar. E não se trata do quanto entendemos desse texto e dessa doutrina, mas do quanto o seu coração repousa na sabedoria de Deus revelada em sua palavra. Essa é a grande questão. O quanto o seu coração descansa, repousa, se você preferir, habita na sabedoria de Deus revelada na palavra. Portanto, aliás, eu pretendo mostrar aqui que, se você começar dando uma lida, só passa os olhos no verso 6, e você vai ver que a gente vai ler que a palavra de Deus não falha. E, portanto, se é assim, ela nos convida a duvidar de nós mesmos quando nós não entendemos ou compreendemos alguma coisa das suas sagradas linhas. Esse é um pressuposto. A palavra de Deus não falha. Então, de vez em quando, a nossa interpretação pode falhar, mas a palavra de Deus não. Dito isto, e visto a curiosidade que já paira sobre esse texto, eu não vou fingir que eu vou fazer uma introdução a esse texto que não leva em consideração algumas coisas, como, por exemplo, a grande celeuma ainda insolúvel entre arminianos e calvinistas. Eu não vou ignorar o fato de que você provavelmente já passou por esse texto, e menos ainda que, apesar de você ser membro, talvez não, talvez sim, talvez você tenha vindo de uma outra igreja, talvez mesmo sendo presbiteriano você tenha dúvidas, que a doutrina da eleição é um chamariz por si. Se eu colocasse como tema aprenda mais sobre a doutrina da eleição, você já estaria interessado. Ainda que eu tenha sido um pouco mais provocador, quem sabe um clickbait em forma de título, e eu tenha colocado Desvendando a Eleição. Eu ia colocar Desvendando a Eleição parte 1, 2, mas ia dar 14 sermões e eu falei, vamos pensar em outros temas posteriormente. Hoje eu pretendo desvendar a eleição para vocês naquilo que esse texto revelar. Então, eu não preciso me esforçar muito para chamar a sua atenção para a explicação que eu vou dar a partir de agora. Apenas alerto ao fato de que eu farei uma exposição num modelo diferente. Eu não tenho um jeito só de pregar. Pregadores têm uma caixa de ferramentas e eu gosto de ter uma caixa de ferramentas mais variada. Às vezes não acerto, é verdade. Talvez eu não acerte hoje, mas pensando em como eu poderia trabalhar as questões ligadas à doutrina da eleição, e eu percebi que boa parte das pessoas que me ajudam, os teólogos do passado, que me ajudam a entender os textos, deram aula de teologia sistemática aqui. É bom, é útil, mas não ajuda a expor o texto. E eu quero que vocês aprendam do texto. Dá para fazer teologia? Claro. Se eu pegar Efésios, juntar com Romanos, costurar, dá para fazer bastante coisa, mas o objetivo aqui não é, aí eu vou dizer uma coisa que não é bem verdade do meu coração, mas não é fazer disso uma aula, mas vai ficar com cara de, não vou mentir. Por quê? Porque vocês precisam entender esse texto. Então, visto uma necessidade de maior clareza e de cuidado na exposição dessa doutrina, eu resolvi fazer isso de um modo um pouco diferente para ver se isso ajuda a gente a entender. Meu objetivo final é que você aprenda desse texto, mas, acima de tudo, que você aceite essa doutrina como ela é. A bendita e divina doutrina da eleição. No começo, eu reconheço que não vai ser muito fácil. Então, eu penso que a gente tira maior proveito desse texto fazendo algumas coisas. A primeira delas é mantenha sua Bíblia aberta no texto. Segundo, observe o contexto desse texto. Paulo vai responder a possíveis desconfortos quanto à rejeição de Israel. Paulo veio construindo um argumento longo, profundo e complexo desde o capítulo 1 até o verso 8. E estes argumentos todos nós vimos
um por um, desde o momento que a gente começou, porque a gente veio sequencialmente desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Ele veio falando, o apóstolo Paulo, dos erros e, por fim, da rejeição de Israel quanto ao Messias prometido. E após certificar os seus ouvintes judeus que seu amor para com eles era intenso, profundo e verdadeiro, ele agora vai passar a explicar essa preciosa doutrina que, ao que tudo indica, passou por entre os dedos dos judeus e dos israelitas. Eles deveriam ter ficado atentos quanto a essa doutrina, para que no tempo da vinda do Messias eles pudessem recebê-los. É igual vocês, que vêm à igreja todo domingo e passa despercebido certas doutrinas e certas coisas, que de vez em quando a gente tem que repetir. Quem está atento fala de novo, quem não está diz novidade. Mas é importante. É importante, porque de vez em quando a gente, já aconteceu comigo, eu estar expondo um texto e alguém me perguntar assim, quando que esse texto foi posto aí? Eu nunca tinha visto ele antes. Não acontece. Então é importante a gente fazer esse exercício. Então eles não ficaram espertos, se você preferir a linguagem mais popular. A doutrina estava lá, eles não viram, lhes escapou. Quando o Messias veio, eles não o receberam. E essa doutrina que lhes escapou era a doutrina da eleição. Essa é a razão pela qual Paulo vai expor a doutrina. Não é porque ele disse assim, bacana, passou Israel, agora vamos para a escola dominical? Tem uma doutrina aqui que eu queria falar para vocês, vocês conhecem, chama eleição. Não. O que Paulo está dizendo aqui não é, prestem atenção, não é, vocês vão para o inferno porque vocês não foram eleitos. Então eu sinto muito, né? Então, os eleitos, eu estou pegando aqui que tem menos gente desse lado e sempre são os eleitos a minoria, então os eleitos são menores, mas a maioria vai para o inferno. Então eu vou explicar para vocês por que vocês não vão para o céu, tá bom? Enquanto esses aqui são benditos eternamente, amém. E essa é a maneira errada que a maioria de vocês entendem a eleição. Vocês entendem? A doutrina da eleição está na Bíblia para explicar por que o pessoal vai para o inferno. E para que eu aprenda a agradecer que eu sou um privilegiado. A mim me parece que Paulo não está trazendo, nem ensinando, nem criando a doutrina da eleição, mas explicando que o que escapou aos israelitas e que lhe dói ao coração, que se ele pudesse, ele se entregava no lugar deles, mas se ele se sacrificar pelos outros, isso não redime, porque ele não é redentor. Mas a doutrina estava lá e vocês não viram. E ela é a razão pela qual vocês não viram. E aí fica mais complicado, mas deixa a complicação mais para frente. Então, Paulo vai explicar a doutrina da eleição para que Israel finalmente compreenda o que está acontecendo. E para isso, Paulo organiza, reparem aí, o seu argumento da seguinte forma. Primeiro, ele lhes apresenta uma tese que eu creio está dos versos 6 a 8. Paulo está dizendo o que é, estabelecendo essa tese. Não é uma tese fácil, reconheço. Já vou falar dela. Só para você se preparar, o próprio João Calvino chamava de o decreto terrível. Tem muita gente que diz que Calvino esfregava a doutrina da predestinação na cara dos outros. Isso é tolice. O próprio João Calvino reconhecia que o que você vai ler a partir de agora não é coisa fácil. Mas haviam evidências claras de que a tese do apóstolo Paulo estava correta e por isso, num segundo momento, ele demonstra que a sua tese tem exemplos históricos que fundamentam e provam a sua premissa. É o que ele faz do verso 9 a 13. Então, agora nós estamos prontos para ler o texto e ouvir a exposição desse texto. Romanos, capítulo 9, versos 6 a 13. Acompanhe na sua Bíblia, qual seja a versão, não importa neste momento. Eu é que farei a exposição e a leitura a partir da ARA, Revista Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque
Nem todos os de Israel são de fato israelitas. Isso Paulo já havia dito, agora ele vai explicar. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, deixa eu explicar, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Claro, tranquilo, uma estrutura na cabeça. Vamos dar uma vasculhada para a gente entender alguns detalhes antes da gente sair distribuindo as lições, que é mais ou menos a sequência que eu vou fazer. Eu já expliquei para vocês que você tem uma tese e um exemplo. E ao final, eu pretendo levantar aqui algumas lições que você deve carregar desse texto. Versos 6 a 8, a tese. A tese é: a palavra de Deus não falhou porque vocês não leem a palavra de Deus certa. Esse é o argumento de Paulo. Se Israel vai ser rejeitado, o que aconteceu com Deus que prometeu que ia salvar Israel? Não é a palavra de Deus que falhou. Vocês falharam. E, você tá louco, Paulo. Você não gosta da gente. Não, eu amo vocês tão profundamente que se fosse para se jogar alguém no fogo, eu me jogava. Mas vocês não leram a Bíblia direito. E eu aprendi com o apóstolo Paulo. Vocês sabem que essa minha história com Romanos 9 remonta à época que eu não era casado. Tem um amiguinho que quis brincar comigo, aí a gente brincou de eleição, eu mostrei para ele Romanos 9, acabou a brincadeira. E o que eu aprendi com Romanos 9? Que você precisa prestar atenção aos detalhes. E às vezes acontece de você estar lendo a palavra e falar uma besteira, geralmente isso acontece em forma de cântico, né? E vocês conhecem a história. Eu estava para participar de um programa, não sei se era uma entrevista, agora me acho que um debate. E naquele dia, naquele momento, minha igreja toda que gostava de cantar uma musiquinha, estava lá o cantor da música. Eu não vou falar qual, porque ninguém aqui é como Zaqueu. E ele estava lá e perguntou quantos de nós gostávamos daquela música. E eu estava quieto. Baixei a cabeça no camarim. Mas não deu tempo, eu ia começar a oração pedindo a Deus: cala a boca do leão para que ele não me pergunte nada. Eu tenho uma deficiência mental que me faz responder qualquer pergunta que me façam. Você perguntou, eu respondo, quem já passou em aconselhamento sabe que é assim. E aí ele virou para mim e perguntou: e o senhor, pastor? E eu falei: ai meu Deus, o que eu digo agora? Aí eu falei assim: você quer a verdade? Foi a pior coisa que eu fiz na vida. Que aí todo mundo olhou para mim. A verdade é que eu tirei a sua música e proibi de cantarem. E é legal porque o argumento dele foi: por que o senhor fez isso se ela é pura Bíblia? Aí já viu, né? O que ele fez de errado? Uma pergunta. O que eu tenho de problema? Dou respostas. A gente já estava indo para a gravação e eu falei assim: sua letra não é bíblica, ela só parece. E ele falou assim: como é que é? Eu falei: aonde que está a sua letra? Aí ele: aqui, e abriu. Ele falou: tá aqui, ó. Eu falei: não, eu já li o texto, você aqui não. Acha essa frase da sua música no texto. Está até hoje procurando.
Vocês não sabem o que é uma pessoa abrir a Bíblia para esfregar ela na sua cara e dizer qual que é a frase que não está na Bíblia? Pois não, olha aqui, ó. Só um minuto. Depois do intervalo, meus irmãos, Paulo está dizendo o seguinte para eles: a palavra de Deus falhou, vocês não leram a Bíblia. Porque na Bíblia que eu li, se você preferir, a palavra da promessa é esta. Vocês não leram a Bíblia. Verso 9, tá vendo aí? Porque a palavra da promessa é esta. Não, a palavra de Deus falhou. Falhou nada, porque nem todos de Israel, verso 6, são de israelitas de fato. Vocês aqui comeram bola. Vocês aqui não prestaram atenção. Cadê o detalhe? A palavra de Deus falhou? Não, é justamente o inverso. Deus cumpriu a sua promessa, só que a promessa não foi dada a Israel como um todo, mas sim ao verdadeiro Israel espiritual. Olha o finalzinho do verso 6. Nem todos que são de Israel são de fato israelitas. E para piorar, verso 7, nem todos que são descendentes de Abraão são todos seus filhos. Não era ser de Israel o segredo do amor filial ou paternal de Deus e a resposta filial de Israel, mas o chamado segundo o propósito conforme a eleição. Aí Paulo faz uma pequena citação de Gênesis 21, 12. Porque ele diz no verso 7, mas, aí ele cita a Bíblia, vocês não prestaram atenção, mas em Isaque será chamada a sua descendência. E essa é a razão pela qual Paulo vai explicar a história de Isaque no exemplo. Mas antes ele está estabelecendo a tese. A palavra de Deus falhou? Claro que não. Na verdade é o oposto. Deus cumpriu, foi a palavra dele. Mas ele prometeu que ele ia salvar todo mundo. Na verdade não, porque Abraão teve 2 filhos, mas só Isaque era o filho da promessa. Mas ele não usa esse texto agora. Ele vai dizer assim, em Isaque será chamada a sua descendência. Quem disse essa frase? Deus. Deus foi o autor dessa frase que ele mesmo disse a Abraão, reparem o contexto, em que quando Sara, esposa de Abraão, pediu que ele jogasse fora, se você preferir, Sara estava muito brava, vamos usar uma palavra mais educada, Sara pediu a Abraão que despedisse Agar com Ismael, porque Ismael estava fazendo bullying com Isaque. O texto em Gênesis diz que Ismael caçoava de Isaque. E Sara foi, final, para mandar ela e Ismael embora. E Abraão disse assim, não dá não, hein? Sabe como é que é? Eu sou meio mantegão, não consigo, eu não dou conta, não, eu acho errado, hein? Talvez Deus quer amor. Deus é amor, né? Vocês ouvem? Deus não falaria um negócio desse. Ai, que coração duro, Sara. Coisa feia. Tem que amar. Deus é amor. Aí vem o Deus que é amor, aparece visivelmente para Abraão e diz assim, pode mandar. É claro que você fez a cara de Abraão, mas hein? Pode mandar a mulher com o meu filho no deserto embora para andar? Pode, pode. Mas aí eles, Abraão, eu cuido deles. Pode mandar. Porque a sua descendência, que eu prometi lá atrás, onde essa história toda começou, não está ali. A semente da descendência não está ali. Em Isaque eu levantarei a sua descendência. O filho que eu prometi, que eu disse que eu daria a você,
Não é o filho com Agar, sempre foi o filho com Sara. Lembre-se de que tudo isso que está acontecendo na sua casa, a confusão toda, quem arrumou foi você, porque você não creu em mim, desobedeceu e resolveu dar o seu jeito. Eu não tenho nada com Ismael. Ele pode ser seu filho, não é meu. Meu filho é Isaac. Eu prometi Isaac. Então pode mandar. Mas porque eu te amo, eu vou cuidar de Ismael. Então pode mandar. Eu vou proteger. E Deus aparece para Agar posteriormente, quando ela deixa Ismael para morrer, e ele fala assim, levanta, mulher, vai cuidar do seu menino, porque eu vou cuidar de vocês. E faz aparecer um oásis com água para que ela possa descedentar Ismael. E ele cresce e se torna um flecheiro e um grande guerreiro. E é pai de uma nação que não gostava muito da nação irmã. Perceberam? Mas do outro lado, você não tem só gente que Deus dá vida. Deus salva, ama, leva para si. Este é Isaac. Uma curiosidade sobre o que o apóstolo Paulo está falando aqui, que é um detalhe que nem sempre é percebido ou notado, é que o entendimento do verso 6, pela maneira como Paulo está falando, por favor, dá uma olhada aí para ver se você também tem essa impressão. Ao que tudo indica, não era uma novidade, ou seja, o que Paulo está dizendo no verso 6 já era sabido, já era conhecido. O fato de que alguém ou de alguém nascer numa família israelita não fazia automática e naturalmente desse alguém parte de Israel. Filho de peixe, peixinho é, não vale para cristão. Filho de crente não é crentinho. É só o filho da aliança. E aí vocês vão bugar, porque eita, gente é arminiano e é calvinista. Aí vai bugar. Por isso que eu disse, não é o texto que não é claro, a gente é que é confuso. Porque a gente quer garantia. Assim, nasceu, eu sou crente, estou na aliança, batizei, não perde. Não é assim que funciona. Tá, mas aí é os arminianos, tem que deixar crescer para ver se vinga. Ver se vai virar crente. Também não, não entendi mais nada. Vamos por partes, vamos com calma. Capítulo 9 é um capítulo longo, complicado. Se as suas dúvidas ao final de algumas semanas não for dirimida, então a gente pode abordá-las, mas eu acho que vai chegar lá. Reparem de novo, a doutrina da eleição que Paulo passa a expor agora é, na verdade, uma doutrina presente no Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é: o que eu vou falar para vocês não é novidade, vocês já sabiam disso. E não é tipo, nossa, é uma lei em Levítico que eu não tinha pegado. É lei. Não, é um momento lá em Êxodo, é um negócio que ninguém lê, ninguém faz devocional em Levítico, apóstolo Paulo. Me ajuda. Números, eu não tá, eu leio Gênesis é legal, a história, Êxodo, números. Vamos fazer uma devocional aqui. Quero, que acontece muito entre casais. Vamos fazer devocional juntas. Números. Não casa com essa pessoa. Entendeu? Você vai fazer com Gênesis. Gênesis é bacana. Aí Paulo fala assim, sabe o primeiro livro? Que toda vez que a gente vai começar a ler a Bíblia, a gente começa com Gênesis, né? Você já passou por essa história. E Paulo vai dizer assim, lá, no óbvio, no começo, na cara, quando a nossa nação começou, as grandes histórias, os pais. Estava lá a eleição. Vocês não viram lá? Claro, todo mundo viu. Então, a tese do apóstolo Paulo é: a palavra de Deus foi cumprida porque a doutrina da eleição estava lá o tempo todo. E aí a tese finalmente aparece no verso 8. Isto é, concluindo, os filhos de Deus não são os filhos da carne, mas devem ser considerados descendência de Abraão, os filhos da promessa. Por que eu estou batendo nessa tecla? No verso 8 de agora, ele vai fundamentar toda a teologia do capítulo 12 de Romanos.
Assim como Paulo, no capítulo 2, deu o spoiler e já estabeleceu como base, e agora ele está ampliando no capítulo 9, ele acabou de dar as bases para o que ele vai falar posteriormente. Então prestem atenção, gravem isso e bola para frente. No final, o verso 8 é autoevidente, a mera leitura estabelece a tese. Portanto, o que aprendemos aqui é o seguinte: os filhos de Deus não são formados pela propagação carnal, nem por dons ou méritos naturais, mas pela eleição de Deus. Você não é filho de Deus porque você escolheu a igreja certa. Você não é filho de Deus porque você nasceu dos pais certos. Você não é filho de Deus porque você creu. Tudo isso aconteceu, de certo ou de errado, da sua perspectiva, porque Deus predestinou você para isso. Você não está aqui porque você escolheu. Você está aqui porque Ele te escolheu. Houve uma eleição, houve uma escolha. E o problema da escolha nefasta de hoje em dia é que a gente está escolhendo Deus, quando a Bíblia diz que é Deus quem nos escolhe. Essa é a tese do apóstolo Paulo. Vocês estão achando que vocês rejeitaram Deus. Deus vos rejeitou primeiro. Ah, mas eu aceitei. Deus te amou primeiro. E é por isso que a frase mais maravilhosa de toda a Bíblia está na abertura de Gênesis. No princípio, Deus. Pronto. O que se segue dali, se segue de Deus. No princípio, Deus. É claro que isso está em português, que no hebraico nem é assim que está. Mas é só para você entender a teologia, ok? E no hebraico está, no princípio criou Deus os céus e a terra, ok? Mas é só para você entender que tudo começa com Deus. Bom, a partir do verso 9, portanto, Paulo precisa estabelecer os fundamentos dessa tese. Tá, ok, entendi, mas eu não sou, digamos, você é um pecador, você não é um pressuposicionalista, devia, mas não é. Precisa de evidência. Queria prova. Prova, mostra para mim. Aí Paulo vai dizer assim, pois não. Eu disse no verso anterior que a descendência são os filhos da promessa. Exato! Os filhos da promessa. Então, a promessa é esta, 2 pontos. E Paulo vai citar agora outro texto de Gênesis. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Ele está se referindo àquele momento em que Deus está terminando a promessa e explicando para ele que daqui a 1 ano Sara estaria segurando um bebê. É o momento em que Sara responde à revelação com a imaginação de sua desesperança. Ela se imaginou velha com um bebê no colo, não creu em Deus e o seu desespero fez com que ela risse. Porque ela já estava errado que ela estava fofocando, que ela estava atrás da tenda ouvindo a conversa. Mas aí ela ouviu e ela não aguentou. Sabe quando você está tentando prestar atenção e vem besteira após besteira, e no momento que você não aguenta, você... E aí Deus fala assim, abre a cortina aí. Aí pega a Sara toda sem graça. Eu estava rindo, mas com respeito. E Deus fala assim, você vai engolir isso aí. Ri mesmo tu vai. E Deus é tão bom, né? Podia ter feito um monte de coisa, até ficado bravo, mas ele disse, ri mesmo tu vai, quando você tiver um menino no seu colo. E é por isso que ela deu o nome dele de riso, que em hebraico é Isaac. Olha que bonito. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. Nasce Isaac. Posteriormente, verso 10, não somente ela, mas quando Isaac casa com Rebeca, Deus vem de novo para dar uma nova revelação. Isaac agora é pai de gêmeos. Rebeca está grávida de gêmeos. E eles não haviam nascido ainda.
Porque naquela época, não sei se vocês sabem, lá em Gênesis, não tinha ultrassom. Tá? Talvez seja uma novidade para você. Então a pessoa que estava grávida não sabia o sexo do bebê e nem se havia mais de um bebê. Deus faz um ultrassom divino e diz assim: você vai ter gêmeos. Vocês sabem o que é ter medo de ter gêmeos? Não sei. Né? Aí você descobre assim, e aí? É quantos? É um. Oh, ok. Mas no caso de Rebeca não era. Rebeca descobriu antes, acho que foi a primeira mulher em toda a história que soube na gravidez. Depois teve ultrassom, a gente dá o nosso jeito. Mas Rebeca, numa época que não tinha, soube você estar grávida de gêmeos. Oh, que maravilha! 12 bebês, filhos da aliança. Falei, então, não. Eu só escolhi um. O outro não é filho da aliança. Triste, né? Saber disso de antemão. E aí o verso 11 deixa isso extremamente claro. Os gêmeos não eram nascidos. Não se pode dizer que foi porque eles fizeram algo que desagradou a Deus, porque não haviam praticado o bem ou o mal, para que o propósito quanto à eleição prevalecesse. Mas já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, porque Deus nunca prometeu salvar todo mundo. Deus nunca prometeu que se saísse do ventre seriam salvos, ou se viesse da família, se tivesse o sangue de não sei quem correndo pelas veias. É de Deus escolher, ponto final. Ele é o Deus soberano, ele pode e ele faz isso. Ah, mas não é o dia para fazer isso hoje. Eu só vou mencionar isso para que seu coração não confunda pires de oliveira com pratinho de azeitona. Só vou fazer isso como ressalva, mas preste atenção. Deus é soberano, pode fazer o que quiser. Paulo vai voltar nesse tema, esfregando na nossa cara que quem é barro não pode reclamar do oleiro, mas, só para que você tranquilize seu coração, o verso 13 dá uma pista de que a razão pela qual Deus nos elege é o seu amor por nós. Eu não acho que esse seja o grande tema dessa porção, falar do amor, e aí a pessoa gastar boa parte do seu sermão falando de como Deus nos ama, que a razão pela qual Deus nos escolhe, a eleição está fundamentada no amor. Isso está claro, estava claro em Malaquias, que a razão pela qual Deus nos elege é o seu amor por nós. Está aí no texto, já conferiu, mas o ponto do apóstolo Paulo é que não depende de nós, depende de Deus. Pronto. Paulo está argumentando que a eleição estava contida na promessa. E os exemplos da história da formação do povo de Israel providenciam as evidências de que a sua interpretação está correta. Ele recorre, talvez, às duas mais conhecidas situações do Antigo Testamento, histórias do Antigo Testamento, a fim de ilustrar e provar seu argumento. Todo israelita sabia a história da formação do seu povo. Os três pais, Abraão, Isaac e Jacó. Aí fala, está orgulhoso? Aí eu sou filho de Abraão, eu sou israelita, eu sou... Ah, que lindo! Abraão, Isaac e Jacó provam a eleição. Vocês não perceberam isso. Estava lá, tempo todo. Como vimos, aí eu vou fazer uma acréscimo. Os filhos de Deus não são, já disse isso, eu estou repetindo. Os filhos de Deus não são formados pela propagação carnal, nem por dom, mérito natural, mas pela eleição de Deus. E ele prova essa tese, que está na Bíblia, e você vai ver lá que ele cita um texto na Bíblia, mas ele prova isso também com Bíblia, nos dando um exemplo para que vejamos que em todos os tempos Deus separou alguns por eleição. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Um pouco frio, eu reconheço, e a essa altura você fica olhando, ok, entendi, acho que cobri tudo. O parênteses que você vê no verso 11 é um belo de um soco no estômago, porque
Podia ter vir entre vírgulas, que é um maravilhoso aposto explicativo, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando é graça, a gente acha lindo que não seja por obras, eleição também. Mas a gente quer se encontrar nesse texto. E é por isso que eu organizei as lições no final. E curiosamente, apesar de terem 2 divisões, eu acho que temos 4 lições aqui. Saia com elas hoje. Primeira lição que eu quero que vocês saiam daqui hoje é que as pessoas pensam que a palavra de Deus erra quando elas não prestam atenção aos detalhes. Acho que é a primeira grande lição que Paulo dá aqui. Quando você não entende as Escrituras, quando as pessoas criticam as Escrituras, quando elas pensam que Deus erra, é porque elas perderam alguma coisa. É porque você não olhou para o detalhe. Eu já cansei de chamar atenção para os detalhes. Tem gente que discorda porque é muito detalhe. Mas você aprendeu a ler para mó de quê? Tem a vírgula ali, tem a preposição ali, para quê? Você não prestou atenção? Deus é de perto e não de longe, diz a musiquinha. Aí eu fui falar, tá errado. Aí juntou a galera para me pegar. Não. E porrada, desculpa a expressão, mas quando eu falei para os jovenzinhos lá, vocês vão cantar mais isso aqui não, que a gente vai redimir a letra. Aí eles falaram assim, mas você vai dar uma letra nova? Não, redimir não é inventar moda. Redimir é levar de volta para as Escrituras e fazer o que Deus mandou. Fazer direitinho, igual Jesus. Aí eu assim, mas essa letra é maravilhosa. Deus é um Deus de perto e não de longe. Eu falei, abre em Jeremias e leia. Aí eles leram lá. Pois tu és Deus de perto e Deus de longe. E aí? Porque nós cremos num Deus transcendente e num Deus imanente. Ah, detalhe, tá aqui mesmo, né? Só uma pequena mudança que eles fez. Então, essa pequena mudança que o autor da música fez, a gente dá um nome técnico na teologia, a gente chama de heresia. Essas pequenas mudanças. Ah, mas tem uma outra música maravilhosa, uma tal de Cheiro das Águas. Que é o cheiro das águas. A gente ressuscita, que Deus, a alegria, a glória, a Shekinah. Aí eu peguei, abre a Bíblia em tal lugar. Leia aí. Olha aqui a Bíblia, cheiro das águas. Ao cheiro das águas, o galho mais seco volta à vida. Legal. Leia o próximo verso. Mas o homem não, morreu, não volta. E sei lá, glorificando a Deus pro cheiro das águas, vale para todo mundo, mesmo para quem levantou a droga da mão. Desculpa a expressão, mas eu me irrito com isso. Com o fato das pessoas não prestarem atenção e dizerem que Deus é que está errado. Que elas entenderam melhor o amor de Deus do que o próprio Deus que revelou o seu amor na palavra. Quando as pessoas pensam que a palavra de Deus errou, elas não prestaram atenção ao detalhe. E Paulo está dizendo isso, esfregando na cara dos israelitas, vocês não leram a Bíblia? Aí o pessoal fica bravo comigo. Ah, porque não tem música para cantar na liturgia. O povo que compõe parece que não lê a Bíblia. Quando eles lerem a Bíblia, é diferente dessa aqui, que essa aqui lê. Nós temos aqui uma pessoa que compõe, ela lê a Bíblia. Mas ela é sábia, ela antes de cantar, ela fala assim, dá uma olhada aí, vê se eu não perdi alguma coisa. Esse é o segredo. E os israelitas perderam Jesus de vistas, porque perderam os detalhes. A eleição estava lá, só que não estava escrita eleição. Meu Deus do céu, que habita o alto e sublime trono e que se revelou em Cristo Jesus. Presta atenção. Eu amei a Jacó, aborreci de Esaú. Paulo vai dizer, vou desenhar para vocês, chama eleição. Segunda lição, com a qual você pode sair daqui hoje. Meus queridos, a doutrina da eleição é bíblica e não uma particularidade teológica de um grupo. Você pode chamar de calvinista. Verso 11, olha lá. Paulo não está dizendo, veja bem, Paulo não está dizendo, agora a doutrina é bíblica porque eu sou inspirado, vou escrever aqui em Romanos e vamos que vamos. Romanos, que é inspirado, vai usar Gênesis e vai perpassar toda a história até aqui para fundamentar o fato. Ah, mas eu não gosto da doutrina da eleição.
converse com Deus. Seu coração está errado. A doutrina da eleição é bíblica. Ah, mas eu tenho irmãos, queridos, crentes, piedosos que não acreditam na doutrina da eleição. Aí você volta para o primeiro ponto. Porque a doutrina da eleição, ela não é bíblica, porque Paulo está dizendo, Paulo está provando por exegese, por textos, muitos aqui, várias citações, que essa doutrina estava lá o tempo todo. O tempo todo. Desde o começo. Desde o seu iniciozinho. Ah, mas vocês calvinistas, se você quiser um dia ajudar um irmão a entender isso, mostra para ele que não é Calvino, não é por causa de Calvino que você crê na doutrina da eleição, e nem é por causa do apóstolo Paulo que você crê na eleição. Você crê na eleição por causa de Abraão, Isaac, Jacó. É Bíblia, é história, tá lá. Terceira lição com a qual você pode sair daqui hoje. Estou tentando ser tão óbvio e claro como Paulo foi nesse texto. Nem todos que fazem parte da igreja visível são membros da igreja invisível. Acho que essa é a implicação mais prática e óbvia para todos nós. Se nem todo mundo que é descendente de Abraão é filho de Abraão, nem todo mundo que é israelita é Israel de fato, o que te faz crer que quem é membro da igreja vai ser membro da igreja que compõe o corpo de Cristo? Nós somos uma igreja pequena e a gente está tomando cuidado para começar com o trigo. Mas em algum momento haverá joio. É normal. Mas pastor, joga eles fora. A gente vai tentar, mas não dá conta. Mas porque o senhor não viu? Não, é porque a Escritura diz que tem que ser assim. Não vai, está além dos nossos poderes. Às vezes a gente vai achar que é trigo, quem é joio? Só Deus sabe quem é de verdade. Para saber a diferença entre trigo e joio, tem que abrir a casquinha para ver o que está dentro. Só Deus sabe disso. Ele viu o que tinha dentro da barriga de Rebeca antes do ultrassom ser inventado. Deus vê o seu coração. Ele sabe a verdade a seu respeito, a meu respeito. Apesar de saber que essa é uma espada de dois gumes, eu preciso dizer, nem todos que são membros, fazem parte da igreja visível, são membros da igreja invisível. Está aqui. A pessoa era de Israel, mas não era israelita. Ela era parente de Abraão, mas não era filho dele. E não é porque você é a... Veja bem, Jacó e Esaú não poderiam dizer o mais assim, baixo, assim, mais básico. Vocês vão achar até meio bobinha, mas repare que é uma implicação que tem que contar. Não dava nem para Esaú dizer, o senhor me rejeitou porque eu sou feio, porque Jacó é bonito, porque eles eram gêmeos. Eles só mudavam a cor. Era a versão morena e a versão vermelha, só isso. Só isso que mudava. Era o filtro no Instagram que diferenciava Jacó de Esaú. Eles eram a cara um do outro, não dava nem para dizer. Também feio desse jeito. Não, eles eram gêmeos. Não dava nem para dizer. E aí, não tem jeito. Nem mesmo eles faziam parte da mesma família, tendo nascidos do mesmo ventre. Um era filho, outro não era. Triste. É triste porque você está pensando na sua família, na sua casa, nos seus filhos, e ao invés de você tentar resolver o problema, dobre o seu joelho e faça o que eu faço e peça humildemente a Deus que mande os filhos dele por seu intermédio. Mas isso não determina nada. Cada uma das minhas filhas precisará ter um relacionamento pessoal com Deus e não vão poder dizer que são filhas de pastor presbiteriano quando chegarem no céu, porque se não está valendo dizer que é filho de Abraão, Isaac e Jacó, imagine dizer que é minha filha. Vai valer nada. Se você quiser dizer que é filho de alguém, diga que é filho de Deus. Isso vale. Quarta e última lição. A mais bendita delas, a mais linda delas, é que a eleição
depende exclusivamente de Deus. Ainda não é a hora de falar sobre as razões escondidas em Deus para a eleição, até porque a gente tem nesgas dessas razões, mas a gente nunca as tem claras, porque Deus escondeu em si as razões. Mas uma coisa ele disse, com todas as letras, para todo mundo ver, para todo mundo saber: eu escolhi porque eu quis, porque eu amei. A razão pela qual eu te amei, o que me fez mover na sua direção, você nunca vai saber. Mas uma coisa você pode saber: não tem nada em você que provoque Deus, que desperte a atenção de Deus, que convide Deus ao amor a você. Se você preferir, não, mas você pode subir. O cabra subiu na árvore para chamar a atenção de Deus para si. Você pode subir o Everest, você não vai chamar a atenção de Deus para si. Nada em você convida o amor de Deus. Mas ele resolveu fazer. E a razão para isso é para que toda glória seja dele. Toda glória. Nada em você. Nem mesmo a sua escolha por ele. Deus viu que você ia aceitar o evangelho, aí ele já deu aquela elegida. É igual a pessoa que sabe que vai ser mandada embora e antes que o cara fala: eu me demito. Deus não fez isso. E sabendo que você ia aceitar, eu te elejo. Não, você escolheu porque ele te escolheu primeiro. Você o amou porque ele te amou primeiro. Você respondeu porque ele te elegeu. A razão pela qual você foi eleito depende exclusivamente de Deus. Está em Deus. E se você nunca souber o motivo, dê glória a Deus. Porque se dependesse de você, você não escolheria Deus. Porque quando Deus deixa depender, vocês sabem qual é a escolha que as pessoas fazem. Está lá fora. Alguns de vocês vieram a contragosto. E eu lembro. E quantas vezes vocês entraram na minha sala dizendo: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu não sei porque eu voltei. E eu dizia: eu sei. O Espírito Santo te trouxe. Vocês nunca souberam. Isso porque vocês estavam entrando na minha sala. E um dia vocês estarão na sala do trono. E vocês vão dizer: eu não sei por que eu vim parar aqui. Eu não sei por que o Senhor me amou. E ele vai dizer, sentado no seu alto e sublime trono: eu sei. Só entra. E esse será o dia mais bendito da nossa vida. E se Deus nunca explicar, vai estar tudo bem. E eu espero que comece a estar tudo bem hoje. E que assim Deus nos instrua pela sua palavra e que a gente comece a desvendar a eleição com olhos mais benfazejos em Cristo Jesus. Amém.